Provérbios é um dos livros mais práticos da Bíblia Sagrada. Quem nunca proferiu um provérbio ou inventou os seus próprios provérbios? Você sabia que os provérbios que temos na Bíblia Sagrada foram escritos pelo rei Salomão, na sua maioria? E isso quer dizer então que o texto que temos em nossas mãos tem aí quase 3.000 anos ou mais desde a sua criação. É sobre isso que falaremos hoje. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, homilética, e estou aqui para auxiliar você, professor, a preparar as suas próximas aulas e apresentar um conteúdo de qualidade aos jovens da sua igreja. Também a minha intenção é auxiliar você, irmão e irmã, que não tem condições de participar da escola dominical. De repente você é jovem, estuda durante a semana, quem sabe também trabalha e por isso não consegue comparecer. E agora nós temos a oportunidade então de apresentar a você este conteúdo e não permitir que você fique de fora daquilo que o departamento da sua igreja está aprendendo. Eu peço então já que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder jamais nenhum dos conteúdos que forem apresentados aqui. Também o espaço é seu, você pode comentar, realizar perguntas e, por favor, se não for exceder na bondade, clique aí e compartilhe com o máximo de amigos que você puder, pelo menos um. Eu tenho certeza que entre se inscrever, ativar o sininho e mandar para pelo menos um amigo, você não vai gastar mais do que 30 segundos. Começamos então oficialmente o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical e assim como em todo 2024, estaremos aqui para aprender com Deus e juntos em mais 3 lições. Dessa vez, o tema da nossa revista é Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. A lição de número 1 nos traz o título, O livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Obviamente, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui juntos é entender que livro é Provérbios. Provérbios, ele está dentro de uma classe de livros na Bíblia Sagrada, conhecida teologicamente como livros poéticos. Isso quer dizer, então, que a estrutura e o estilo literário de Provérbios é poético. É justamente por isso que nós não temos as longas narrativas que encontramos nos livros dos reis, de Crônicas e Samuel e daí por diante. O que nós temos em Provérbios são conselhos práticos, ou seja, qualquer pessoa, sem o auxílio de livros, comentários ou até mesmo formação teológica, pode ler o livro de Provérbios e entender quais são os direcionamentos de Deus para a sua vida. Provérbios é um conjunto, é um compilado de conselhos e por isso até mesmo no círculo teológico conhecido como concha de retalhos, porque não se trata de textos, como eu disse, com longas narrativas, mas são conselhos que foram então ensinados na época do rei Salomão e certamente também anteriormente a ele. Não quer dizer que pelo fato de Salomão ser o autor do livro, que ele escreveu de fato todos os provérbios, mas fato é que a compilação certamente foi feita por ele e a maioria desses provérbios também por ele. Provérbios, de acordo com a nossa lição e também a própria Bíblia, foi composto por 3 homens. E no segundo tópico, no primeiro subtópico, atente para isso, nós temos o nome deles. Salomão, o mais conhecido e o que escreveu mais. Também temos Agur e Lemuel. Provérbios eram conselhos passados aos jovens, e não quaisquer jovens, eram jovens nobres, aqueles que se entendia que seriam os líderes da nação. Compreendia-se então a partir disso que por serem líderes, eles não poderiam ser nécios, loucos, sem instrução. Eles deveriam ser pessoas orientadas por Deus e pelos sábios de Israel para poder então governar a nação. Provérbios trata diferentes temas, mas se pudéssemos resumir em uma única palavra,
Provérbios é o livro da sabedoria. Só que a sabedoria apresentada em Provérbios, ela é totalmente diferente daquela que nós podemos encontrar no mundo acadêmico. Porque, mesmo sendo um grande sábio academicamente falando, essa sabedoria não te livrará das intempéries da vida. Mas a sabedoria apresentada em Provérbios, ela pode te livrar de muitas dificuldades. A sabedoria encontrada na academia, ela te habilita ao mundo profissional. A sabedoria encontrada em Provérbios te habilita não somente para o mundo profissional, mas para todas as áreas da sua vida. Vamos entender aqui rapidamente o que é ser sábio. Ser sábio é você entender o momento de falar e, quando falar, ponderar essas palavras. Ser sábio é você entender o momento de agir. Então, quando nós falamos de sabedoria, nós estamos no campo da prática, totalmente diferente de quando nós falamos de conhecimento. Conhecimento é teoria e é aquilo que você absorve. Sabedoria é aquilo que você expõe, é aquilo que você põe em prática. É por isso que, quando nós ouvimos alguém, quando nós percebemos alguém, sabemos julgar se este ou aquele é ou não sábio. No entanto, a sabedoria de Provérbios, ela vai além das atitudes. A sabedoria de Provérbios, ela evoca o relacionamento com Deus. Então, de acordo com Provérbios, sábio não é aquele que simplesmente age, pensa e fala na hora certa, mas sábio é aquele que se relaciona com o Senhor. É por isso que um dos versículos áureos deste precioso livro é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é isso que nós entenderemos ainda um pouquinho mais na lição de hoje. O primeiro tópico, então, nos fala um livro para a vida. E aí nos informa, então, que Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade. Então veja que Provérbios nos orienta a viver bem nessas 4 perspectivas: com Deus, com nós mesmos, e este livro é importantíssimo para a sociedade do tempo presente, porque vivemos em meio a uma sociedade que está em conflitos consigo mesma. Nós vivemos em meio a pessoas que não conseguem entender quem elas são, vivem uma crise de identidade, uma crise existencial. E aí nós temos pessoas que entendem que são animais, entendem que não são aquilo o qual nasceram. Homem não entende que é homem, entende que é mulher. Mulher não entende que é mulher, entende que é homem, ou até pessoas que entendem que são animais. Então, Provérbios nos orienta a conselhos valiosos para vivermos bem com a gente mesmo, e também com a nossa família e com a sociedade. Vivemos em uma época de conflitos familiares, conflitos sociais, principalmente em épocas eleitorais. As pessoas, elas discutem e brigam, partem para as vias de fato por quaisquer coisas. No trânsito, numa discussão familiar, o número de casos de feminicídio tem aumentado, porque as pessoas, elas não sabem dialogar. E Provérbios, então, ela é um livro que nos ajuda a ponderar todas as nossas decisões. É justamente por isso que uma das figuras, ou um dos contrastes mais percebidos no livro do Provérbios, é o contraste entre o sábio e o louco. Então, Provérbios nos apresenta a atitude dos loucos. E com isso, então, através desses exemplos práticos, nos orienta, então, a pegar o caminho da sabedoria. E, volto a dizer, o caminho da sabedoria apresentado em Provérbios sempre é o caminho do relacionamento com Deus. E aí, no segundo subtópico, nós temos aqui o que é sabedoria. Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. E aí,
no terceiro subtópico do primeiro tópico, tem por título assim, ó, Literatura de Sabedoria. Aí nos explica um pouquinho mais sobre o que é Provérbios. Provérbios é um livro classificado do gênero literário de sabedoria ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática, aplicada diariamente às circunstâncias da vida, como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com nossos pais, como devemos nos relacionar com o próximo. Diante de uma injustiça, como devemos reagir sem sermos nivelados ao agressor? Diante do sofrimento, como devemos nos relacionar com Deus? Qual é o sentido da vida? Provérbios tem textos como o sábio dizendo que é melhor ir à casa onde há luto do que onde há banquetes. Porque na casa onde há luto, as pessoas ali refletem sobre o fim de seus dias. Mas a casa onde há banquetes, as pessoas não refletem sobre essas coisas. Eu quero aqui somente confirmar esse versículo, porque ele não estava programado, me veio à mente agora, e eu não quero cometer o erro de citar errado, né? Porque eu estou na dúvida dele estar no livro do Eclesiastes. Então eu preciso aqui rapidamente somente encontrar. E eu estou com a Bíblia na linguagem de hoje, aí ela não vai ajudar muito, talvez, porque enquanto na Almeida Revista Corrigida fala banquete e luto, talvez na corrigida fale diferente. Mas vamos ver se a gente encontra aqui a palavra correta para confirmar se esse texto está no Eclesiastes. Bom, eu não vou achar, mas eu prometo colocar para você aí no vídeo, tá bom? Vamos seguir. O segundo tópico nos fala composição e estrutura do livro de Provérbios. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo. Quem nunca ouviu um provérbio? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado que nos transmite a ideia de persistência, de luta, né? De resistência e de conquistas. Quem nunca também inventou seus próprios provérbios? Essa semana eu ouvi um que a pessoa, diante de algo inusitado, né, impossível que alguém realizou, o outro disse assim: cancele o apocalipse, esse mundo tem jeito. Então ali foi uma frase dita no momento que certamente ficou marcada em quem ouviu e presenciou o que estava acontecendo. Então nós temos essa capacidade de criar os nossos próprios provérbios, os nossos próprios adágios, as nossas próprias máximas, os nossos próprios ensinamentos. No entanto, o que nós encontramos na Bíblia não são conselhos de homens, são conselhos divinos. E veja que em Israel existiam 3 figuras que serviam de norte, de bússola, de orientadores do povo de Deus. Nós podemos citar aqui a figura mais conhecida, o sacerdote, e o sacerdote ele era buscado pela sociedade porque ele tinha a lei, ele tinha a instrução, ele tinha a palavra de Deus, as escrituras. O profeta era a segunda pessoa mais buscada porque ele tinha o oráculo. Então nós vamos ver na Bíblia as pessoas buscando o profeta para entenderem a vontade de Deus para as suas vidas. E em terceiro lugar, nós temos o sábio. E por que as pessoas buscavam o sábio? Porque ele tinha o conselho. O problema da nossa juventude e da nossa geração cristã é que hoje muitos querem buscar somente o profeta. É muito comum os cultos denominados culto da revelação, culto do milagre, culto disso e daquilo, estarem lotados porque as pessoas buscam o profeta. No entanto, esse não era o único que era buscado nas Sagradas Escrituras. Buscava-se o sacerdote e buscava-se o conselheiro, buscava-se o sábio. E estes não davam conselhos vazios ou com base em seus próprios conhecimentos. Esses davam conselhos com base na palavra do Senhor.
O terceiro e último tópico, então, nos diz assim: convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3. Primeiro, expressões que revelam esse propósito, conhecer a sabedoria e instrução, Provérbios 1 e 2, então um dos objetivos, conhecer a sabedoria e a instrução. Depois, para conhecimento e discernimento aos jovens, Provérbios 1 e 4. E terceiro, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Um dos provérbios que mais gosto diz assim: dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Então, Provérbios é um livro sensacional porque ele mostra até mesmo o sábio recebendo instrução. Isso quer dizer que nenhum de nós somos isentos de aprendermos a cada dia, mesmo que sejamos reconhecidos como sábios, a maneira de se aproximar do Senhor. Obrigado pela sua participação. Mais uma vez eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, se quiser comente, o espaço é seu, e envie essa aula para um amigo, superintendente, professor dos jovens, ou até você que é jovem, mande para outro aí que você sabe que não tem tempo ou não gosta de participar da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que após assistir este conteúdo, ele sentirá desejo de ir para a igreja e participar da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, você não vai levar 30 segundos para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Deus abençoe você. Até a próxima, que terá por título Sabedoria, Proteção e Confiança. Vamos, que o 4º trimestre só está começando. Deus abençoe você. Obrigado. Tenha uma excelente semana.